Fala galerinha, seja muito bem-vindo então para mais uma questão comentada. Estamos na nossa nona questão comentada das principais bancas de concurso público, Fundatec, FCC, Sesgran Rio, por aí vai. Estamos na nossa nona questão, tá? E agora eu vou trabalhar com vocês uma questão de negação de proposição composta que cai muito em concurso público. Espero que vocês entendam. Qualquer coisa, só mandar um direct por Instagram ou um e-mail para mim, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui o meu tamanho de tela e vamos começar a trabalhar a nossa questão, tá? Vamos lá. Vou me colocar no cantinho aqui, tá? Para a gente poder fazer a nossa questão. A nossa questão é o seguinte, olha só. A negação da proposição composta André é jogador de tênis e, ó, já vou circular o e Paula não é médica, é A, B, C, D, E. Primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte, o que é negação de proposição. Olha só. Vamos escrever aqui na tela. O que é negação de proposição? Olha só. Se eu falo que o P ele é verdadeiro, a negação ele pode ser tanto tio quanto uma cantoneira, ou seja, um L virado. Vai ser o quê? Vai ser falso. Então, se nós falamos que o P é verdade, a negação do P ele é falso. Mesma coisa, um exemplo com que. Vamos supor que temos uma proposição que e ela é falsa. A negação do que, tanto com tio quanto com um L virado, ela vai ser verdadeira. Negação de proposição é a mudança, é a troca do valor lógico. Se ele é falso, ele fica verdadeiro, e se ele é verdadeiro, ele fica falso. Pois bem, beleza. Só que nós temos negação de proposição composta. E o que eu quero trabalhar com vocês nessa questão aqui, que é o chão de fábrica, o chão de sustentação para tu ir no concurso, é o seguinte, é a negação do P e que. A gente sabe que o nosso E é a nossa conjunção, que no caso chamo de casamento, de namoro, que só será verdade quando os dois forem verdade. Você lembra disso? Vou puxar a tela aqui para a gente explicar rapidinho aqui sobre a nossa conjunção. Se nós temos duas proposições, é uma tabela verdade com quantas linhas? 4 linhas. Beleza. Então, olha só. P, conjunção de que é o nosso namoro e o nosso casamento. Eu não sei você, mas acredito que todo mundo quer o quê? Verdades no nosso relacionamento. Então, olha só, se nós montarmos nossa tabela verdade aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Conjunção, casamento, só será verdade quando os dois forem verdades. Só irá para frente o relacionamento quando tivermos verdades. Se tem pelo menos um falso, é falso. Ok. Beleza. E temos também, para relembrar aqui, o P ou que é a nossa adjunção. E esse aqui, no caso, ele é o contrário da conjunção. Como assim o contrário, Léo? Olha só. Se nós montarmos VV, F, F, V, F, V, F. Vou trocar de cor aqui, fica mais claro. Ele só será falso quando os dois forem falsos, tá? Então aqui é falso. Se pelo menos tem uma verdade, ele é verdadeiro. Beleza? Relembrando isso aqui, esse aqui é o nosso E, esse aqui é o nosso OU, só para explicar o começo disso aqui. A negação, quando ele fala, ó, a negação, André é jogador de tênis, é verbo, André é sujeito, jogador de tênis. Isso aqui é uma proposição. Vou chamar isso aqui de P. Paula não é médica. É verbo, no caso, Paula.
sujeito, médica, dá para ter um sentido. Vou chamar isso aqui, tudo isso aqui, de proposição que. Então temos P, que, e temos a nossa conjunção, que é o nosso e. Ele pede o quê? A negação da proposição. Olha só. Então, eu coloquei aqui no quadro para vocês. A negação, ele pede, então, a negação do P e que. E a negação do P e que vai ser, vou colocar até em vermelho isso aqui, porque isso aqui é muito importante. De 10 questões que caem numa prova de ensino lógico matemática, uma é sempre cobrada isso aqui. Não importa a banca, me cobre. P e que. A negação do P e que. Primeira coisa, eu vou trocar o E pelo OU. Primeira coisa. A negação do P e que. Troco o E, nego o E. Vou negar o E. Eu troco o E pelo OU. Vou negar o primeiro. E vou negar o segundo. Matou. Essa é a resposta. Léo, mas se vir P ou Q, qual que é a resposta? Eu vou trocar o OU pelo volta. E vou negar o primeiro e vou negar o segundo. Beleza. Olha só, como é que vai ficar isso aqui? Primeira coisa, negação do E. Eu tenho que trocar o E pelo OU. Então a primeira coisa que eu vou procurar é o OU aqui. Aqui continua com E, não pode ser. Aqui tem OU, beleza. Aqui continua com E, não pode ser. E aqui continua com E, não pode ser. Beleza. Beleza, Léo. Eu troquei o E pelo OU e agora eu tenho que fazer o quê? Negar. Negar os dois. Ou seja, André é jogador. A negação é André não é jogador. De tênis, no caso. Ó, André não é jogador de tênis. André não é jogador de tênis. Beleza. Não dá para eliminar. Então a C e a E permanece no páreo. Agora, a negação do que. Fala que Paula... O que ele diz ali no enunciado? Paula não é médica. A negação do não é, tu tira o não. Se tu falar que Paula não é médica, a negação de Paula não é médica, é que Paula é médica. Então, a resposta é a letra E. Explicando para vocês a negação, eu vou colocar aqui, olha só. Só por um adendo, um bônus, olha só. Temos o P, temos o Q, temos P conjunção de que. Isso a gente fez, certo? Olha só. Ele pede o quê? Ó. V, V, F, F. V, F, V, F. Nossa conjunção, nosso relacionamento, nosso namoro, nosso casamento, só irá pra frente quando tivermos verdades. V com V, V, se pelo menos tem um falso, ele é falso. Aí, tu vai verificar o seguinte. Olha só. Ele diz o quê? A negação... o final das contas? É isso aqui, ó. A negação da proposição, ó. Eu vou negar aqui. Voltando aqui na tela. Ó. A negação da proposição. A negação. Aqui tem que estar entre parênteses, né? O que eu vou fazer aqui? Eu só vou trocar o valor lógico. O que é verdadeiro fica falso e o que é falso fica verdadeiro. Beleza, só para explicar para vocês. Agora, olha só. A negação do P conjunção de que é esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui. Agora, a gente vai fechar o que a gente fez aqui, ó. O que a gente achou. Negação de P ou negação de Q. Beleza. Léo, eu não tenho a negação. Olha só. Negação do P. Meu quadro está sem espaço já aqui. A negação do P. O que é verdadeiro se transforma em falso. E o que é falso se transforma em verdadeiro. Então, e a negação do que? O que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro, o que é verdadeiro fica falso e o que é falso fica verdadeiro. Eu neguei aqui porque não tem mais espaço para colocar. Mas olha só, é negação de P ou negação do que.
E ele só será verdade, ele só será falso, aliás, quando os dois forem falsos. Então, falso com falso, falso. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Eu só fui até aqui só para explicar para vocês a resposta, a resolução disso aqui. Quando que eu falo que a negação da proposição composta P e Q é igual à negação do P, troco E pelo OU e negação de Q. Olha só. São iguais. FV, FV. Então, mas isso não precisa fazer na prova, tá? Isso é só por buscar a consciência, só para explicar para vocês da onde que saiu tudo isso aqui, tá? Então, resposta letra E, tá? Qualquer dúvida, pessoal, meu e-mail é este aqui, leo.gmail.com, e o meu Instagram é @eu.leoflores. Continue estudando, que uma vaga do concurso que você fizer pode ser a sua, tá? Fique com Deus, um forte abraço, obrigado pela atenção, até mais.